Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer a nossa última aula do módulo 12 de Tecnologias de Produção da nossa disciplina de Análise e Investigações Químicas, que é o nosso curso A, sobre cosméticos. Nesse módulo nós vamos falar sobre as tecnologias de produção. Então, eu recomendo que você pegue sua apostila e acompanhe comigo. Aqui nós temos um texto que vai falar sobre a utilização de inteligência artificial, o uso de softwares e de demais tecnologias associadas que vão fazer com que as produções de cosméticos sejam cada vez mais eficientes e aprimoradas. Este é a parte da teoria, do embarque teórico, e nós vamos aos fundamentos que ela traz para nós. Aqui ele vai envolver a questão da produção de cosméticos, né? Assim como vários produtos do nosso cotidiano, a tecnologia sempre faz com que a eficiência de produção e também a escala de benefício que esses produtos podem alcançar seja aumentada drasticamente com o uso de tecnologias e de novas técnicas. Aqui nós temos, por exemplo, a utilização de nanopartículas agora em cosméticos, que vai fazer com que cada vez mais as camadas mais profundas da pele sejam atingidas, e com isso pode e vai aumentar a eficácia de vários princípios ativos dos muitos cosméticos que nós utilizamos. Sem contar também, a parte que nos interessa, o mercado consumidor que está cada vez mais exigente, além das demandas de certificações e de responsabilidades ambientais e ecológicas, a tecnologia vem para aliar vários desses conceitos e dessas exigências que o mercado tem feito. Veja, por exemplo, que a tecnologia vai propiciar cada vez mais a aprimoração, ou aprimoramento, melhor dizendo, de técnicas que vão fazer com que os cosméticos mudem a sua forma de produzir. Ou seja, os testes propriamente ditos sejam feitos de maneiras mais efetivas e menos prejudiciais ao meio ambiente, seja fauna ou seja flora. Dentro disso, nós temos alguns selos que vêm em algumas embalagens que vão exatamente identificar essas preocupações que nós temos com as demandas de certificações ecológicas e também de responsabilidade ambiental. Então nós temos aqui alguns exemplos de selos. Aqui vocês vão encontrar o que cada um quer dizer. Por exemplo, este selo A, que diz que é um produto orgânico utilizado no Brasil, o mesmo estilo de informação no selo B, utilizado nos Estados Unidos, e em algumas outras organizações aqui, como é o caso desse certificado orgânico. Nós temos também aqui outros certificados, selos orgânicos, com as preocupações ecológicas, e esses que estão em bastante evidência na mídia, que é aquele que referencia o não uso de animais para o teste daqueles cosméticos. A gente vê que algumas campanhas foram recentemente lançadas de caráter bem forte, exatamente para mostrar e despertar o interesse de quanto isso pode prejudicar a vida dos animais e também de outras espécies que estão associadas aos processos de testes ou mesmo de fabricação e produção de alguns tipos de cosméticos. Então recomendo que você dê uma boa olhada e a partir de agora comece a reparar nos produtos que você utiliza se algum deles traz algum desse tipo de selo, que você já vai começar a perceber qual é a preocupação e a nova tendência do mercado para os cosméticos e produtos em gerais também. A partir disso, nós vamos ter as atividades. São 4 questões. A primeira questão, ela vai trazer um texto que diz que a inteligência artificial está sendo utilizada para criar cosméticos personalizados em casa. Recomendo que você faça a leitura do texto e ele vai pedir que você explique as diferenças entre produtos já existentes com os que estão mencionados no texto. No texto vai referenciar algo como que um atendimento personalizado para cada tipo de pele, para cada tipo de metabolismo que cada pessoa vai apresentar. Então, acerca disso, você vai responder essa questão 1. A questão 2 também traz um texto que apresenta a diferença entre cosméticos orgânicos, o vegano e o natural. Faça a leitura, que a partir da leitura você vai conseguir determinar esses critérios adotados para a classificação, que responde à letra A, e também, no caso da letra B, com base naquilo que a gente já estudou, uma possível diferença para os ingredientes que são utilizados nesses diferentes tipos aqui de cosméticos. O cosmético orgânico, o cosmético vegano e o cosmético natural. Tudo bem? O exercício 3 é um pouquinho mais elaborado lá na letra C. Aqui ele vai referenciar
o avanço tecnológico com alguns cosméticos exatamente sobre as nanopartículas, que têm um maior poder de penetração na pele, a característica estética é muito melhor, usa menores quantidades de tensoativos, libera fragrância com mais eficiência e por mais tempo e substitui alguns lipossomas que eles vão ser utilizados dentro de emulsões. Então, a partir disso, aqui você vai explicar na letra A o que é uma emulsão, a gente já estudou isso anteriormente, e qual é o papel do tensoativo na sua composição. E aqui você vai citar 3 vantagens. Veja que a emulsão é algo grande, entre aspas, macroscópica. A nanoemulsão é algo microscópico. Perceba que 1 nanômetro, por exemplo, vale 10 elevado a menos 9 metros. Então, a partir disso, e com base nessa tabela, você vai conseguir definir algumas dessas vantagens que foi citada. E na letra C, vou ler com você. Considere uma emulsão contendo nanopartículas esféricas de raio igual a 100 nanômetros, de modo que 60% de seu volume possa ser preenchido por um determinado princípio ativo cosmético. Calcule a relação superfície-volume para essa nanopartícula e a quantidade de matéria em mol do princípio ativo presente dentro da partícula. Aqui nós temos os dados da massa molar do princípio ativo, a densidade do princípio e pediu para considerar que π seja igual a 3. Você vai começar calculando a superfície. A superfície nós vamos calcular pela expressão 4 vezes π vezes raio ao quadrado. O π vale 3, o raio é exatamente dessa nanopartícula aqui em cima de 100 nanômetros, ou seja, 100. No caso, você não precisa transformar em metros, utilize esse valor do jeitinho que está aqui, porque a resposta será em nanômetro quadrado. O volume, nós vamos utilizar a expressão, como se trata de uma esfera, de 4/3 vezes π vezes raio ao cubo. Encontre o valor de superfície, encontre o valor de volume. Lembrando que a superfície será uma área, nanômetro quadrado, e o volume será nanômetro cúbico. E como aqui é dita a relação, você vai dividir o valor da superfície pelo volume e vai encontrar um valor que será de 0,03. Para você referenciar a quantidade de mol, nós vamos utilizar os conhecimentos de química que nós estamos exatamente estudando. Você vai colocar que o volume preenchido ele vai ocupar o espaço exatamente do volume que nós temos encontrando na parte do volume, correto? Então nós vamos ter ali 60%, lembra que é o que ele disse que ocupa, 60% é a mesma coisa que 0,6, vezes o valor do volume que você encontrou. Esse será o volume preenchido. A partir disso, nós conseguimos utilizar a expressão da densidade. Densidade é igual a massa dividido por volume. A densidade é 1,2. O volume preenchido você acabou de encontrar. E vamos encontrar a massa. Essa massa vai ser de 2,88 vezes 10 a sexta gramas. Então, se um mol do princípio tem 288 gramas, quantos mols equivale àqueles 2,88 vezes 10 a sexta gramas? É só você aplicar uma regra de 3 e encontrar a resposta do exercício. Para finalizar, o exercício 4 fala sobre os protetores e diz que esse é a base de dióxido de titânio. Qual é o tipo de ligação que existe em átomos do titânio e oxigênio? Perceba que titânio é um metal e oxigênio é um ametal. Então você já vai conseguir identificar qual é o tipo de ligação. E na letra B, ele quer que determinemos qual é o volume que ocupa uma pequena camada, uma fina camada de protetor solar que uma pessoa aplicou. Detalhe que nessa pequena camada tem 3 vezes 10 a 20 átomos. Então você vai usar a relação 1 mol do dióxido de titânio tem 80 gramas, que vale 6 vezes 10 a 23 moléculas do dióxido de titânio, que vale 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de titânio, porque eu tenho apenas um átomo nessa minha molécula. Então, quantas gramas valem esses 3 vezes 10 a 20 átomos de titânio? Você vai encontrar uma resposta de 0,04 gramas de dióxido de titânio. Então, essas 4 gramas do dióxido de titânio estão presentes em 1 centímetro cúbico. 0,04 gramas do dióxido de titânio estarão presentes em quanto? Faz uma regra de 3, multiplica cruzado e você vai encontrar a resposta em volume. Se você tiver alguma dificuldade de resolver o exercício 3 e o exercício 4, me procure e a gente vai discutir sobre essa resposta.